E esta lição que estaremos abordando hoje é a lição número 2, que tem como tema a cosmovisão cristã em um mundo de vãs ideologias. Repetindo, a cosmovisão cristã em um mundo de vãs ideologias. E nós temos aqui o nosso irmão Lucas Rinaldi, um jovem que está ministrando os estudos bíblicos aqui, juntamente conosco, no programa Panorama Bíblico, e nós estaremos aqui então hoje estudando esta lição. Irmão Lucas, qual é o texto do dia? Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Temos também aqui na nossa lição a síntese, do assunto que será abordado. Não poderia falar para nós? O nosso intuito aqui nessa manhã é desenvolver uma visão de mundo essencialmente cristã e crucial para discernir a vontade de Deus em uma época que nós vivemos cheia de ideologias vãs, sem sentido ou contrárias à ideologia cristã. Correto. Então vamos para o texto bíblico que é indicado aqui para o nosso estudo. E o texto indicado está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, do versículo 1 e no versículo 2. E também temos aqui o texto bíblico indicado, Colossenses capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 8. Então peço para que o irmão, por favor, leia Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Colossenses 2, a partir do versículo 4 ao 8. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Obrigado. Irmão Lucas, nós sabemos que o mundo ele tem sido movido por ideias e também por ideais. E as pessoas têm que decidir sobre uma série de coisas ou se pronunciar sobre diversos temas, principalmente os jovens, Então eu pergunto, nesse sentido, como podemos definir o que é ideologia? Porque nós sabemos que a sociedade atual ela é dominada por ideologias e ideologias incompatíveis com o Evangelho. Então eu pergunto para o irmão, o que vem a ser ideologia? Uma definição de ideologia, por favor. Um dos aspectos que moldam a nossa vida, o nosso entendimento sobre as coisas, especialmente nos temas mais complexos da nossa vida,
ou de determinados assuntos é a sua ideologia. Então, em linhas gerais, os dicionários eles definem ideologia como um conjunto de ideias, convicções e princípios filosóficos, sociais e políticos que caracterizam o pensamento de um indivíduo ou de um grupo social. A ideologia, então, é um elemento crucial em qualquer visão do mundo, pois fornece as crenças básicas e estabelece os ideais de vida de uma pessoa. E nós sabemos que a juventude é a fase dos sonhos, é a fase dos grandes ideais de vida. Nesse período residencial, os jovens eles devem decidir o que fazer em sua profissão, que faculdade fazer, o que fazer da vida. E é muito comum o jovem ele se interessar e até mesmo aderir a alguma causa social ou sistema político, porque o jovem ele é bombardeado de informação, é bombardeado de notícias de diversos lados. E até certo ponto não há nenhum problema nisso, o jovem se inteirar de diversos assuntos, contanto que a ideia central de todos esses assuntos, de tal sistema, o sistema que nós vivemos, não sejam incompatíveis com as doutrinas da nossa fé cristã. O fato é que vivemos em um momento de pluralismo e diversidade, em que se multiplicam pontos de vistas, teorias, doutrinas e religiões de todos os tipos e origens. Em meio a isso, como nos separar o joio do trigo? Então esse vai ser o tema abordado nessa manhã, que nós possamos diferenciar o joio do trigo, que nós possamos ser diferentes em uma sociedade onde as ideologias têm sido tão vãs. Então, em linhas gerais, a ideologia é um conjunto de ideias, convicções e princípios filosóficos, sociais e políticos que caracterizam o pensamento de um indivíduo ou de um grupo social. Correto. Agora, o irmão Lucas, nós sabemos que as ideias têm consequências, né? Quando a pessoa adere a uma ideologia, luta por esta ideologia, sabemos que tem alguns jovens que ficam fascinados por algumas ideologias, entregam a sua vida completamente na divulgação daquela ideologia, vivem para aquela ideologia. E nós sabemos que tudo tem uma consequência, né? Há um resultado. E o próprio Senhor Jesus Cristo, ele afirmou lá no Evangelho, segundo narrativa de Mateus, né? Do capítulo 7, versículo 15 a 20, que assim como árvores ruins não podem dar bons frutos, ideologias maléficas, portadoras de visões distorcidas, também produzem resultados. E eu então pergunto para o irmão, quais as consequências de ideologias maléficas em nossa geração? Repito, quais as consequências de ideologias maléficas em nossa geração, em nossa sociedade? Sendo bem claro, elas trazem prejuízos e levam ao caos social. Por esse motivo, devemos ter cautela e discernimento para não nos tornarmos presas de ideologias desvirtuadas, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Para deixar bem claro, meu irmão, a ideologia não é algo puramente teórico. Ele tem consequência na vida das pessoas. Ele tem consequência na minha e na sua vida. A ideologia é um elemento crucial em qualquer cosmovisão, pois fornece as crenças básicas e estabelece os ideais de vida. Meu irmão, sendo bem claro com você aqui, nós lemos no livro de Mateus 24, Jesus, ao ser questionado por seus discípulos no alto do Monte das Oliveiras, sobre qual seria o sinal da vinda de Jesus e o final dos tempos,
Jesus falou sobre 9 sinais. E desses 9 sinais, muitos já aconteceram ou ainda estão acontecendo. Eu gostaria de falar um pouco sobre esses sinais. O primeiro sinal, ele tem acontecido com frequência, pois nós temos visto diversos casos de homens se auto-intitulando Jesus Cristo e enganando a muitos, como Jesus nos disse nos versículos 4 e 5 de Mateus 24. Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então nós temos visto muitas ideologias de homens que se auto-intitulam Jesus Cristo. Dizem que Ele é a verdade, que Ele é o caminho. Isso está totalmente fora da Bíblia, fora do contexto. E esse é o primeiro sinal que Jesus nos mostra. O segundo sinal tem acontecido de forma corriqueira, pois o que mais temos ouvido falar são de guerras e rumores de guerras. No livro de Mateus 24 diz, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. O terceiro sinal é outro fato que ocorre quase diariamente, reino contra reino e nação contra nação. Nações e reinos que um dia foram tão amigos, hoje lutam disputando o poder e você vê isso diariamente na mídia. O quarto sinal citado por Jesus é sobre a fome que tem matado crianças e adultos em todo o mundo. Enquanto uns têm tanto, outros não têm nada, assim como terremotos em vários lugares do mundo. O quinto sinal, perseguição contra a igreja de Jesus aqui na terra. Já existem muitas pessoas morrendo por causa do nome de Jesus, e você também vê isso muito na mídia. Sexto sinal, o aumento dos escândalos, das traições, o ódio, e o ódio até mesmo dentro da igreja, meu irmão. Sétimo sinal, aumento de falsos profetas que têm surgido constantemente enganando a muitos. Oitavo sinal, o esfriamento do amor. O amor tem se esfriado com muita rapidez dentro do coração da sociedade, devido ao aumento da iniquidade. Aqui no Brasil nós vivemos claramente isso. Se você sair na rua, você de fato ouvirá: o Brasil não tem jeito, o Brasil tá nem aí. Se os políticos roubam, por que eu não posso? Por que eu não posso dar o meu jeito também? E o nono sinal, o último, o mais aguardado, será o decisivo, e somente depois desse sinal o fim acontecerá. Diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então verá o fim. Meu irmão, com a internet, você acha que vai demorar esse fato? Eu não tenho dúvidas que Jesus está bem próximo de voltar. Por que carregaremos aquilo que não devemos, se para onde eu quero ir, não vou precisar disso? Irmão, fuja de ideologias que fogem da Bíblia. Jesus, ele quer ir ao seu encontro. Abra mão de tudo aquilo que tem te afastado de Jesus, ou tudo aquilo que ele tem te mostrado que você precisa largar. Crenças, ideologias erradas, coisas erradas, pensamentos errados, e viva uma vida baseada na ideologia cristã. E nós iremos falar mais sobre isso até o fim deste programa. Amém. Então é importante ressaltar que tudo isso que o irmão falou aqui, que de Mateus capítulo 24, do sermão profético, né? E o princípio das dores, palavras do Senhor Jesus Cristo descrevendo o que iria acontecer no futuro, quando iria ocorrer a sua vinda. E tudo isto que o irmão acabou de mencionar, os sinais aqui, tudo mostra que nós estamos vivendo este tempo. Os sinais da vinda do Senhor Jesus estão claros e patentes aos nossos olhos. Então, é algo familiar. Estamos vivendo nesta época profetizada pelo Senhor Jesus Cristo. E podemos então afirmar que os sinais estão se cumprindo e que o Senhor Jesus breve virá buscar a sua igreja. Tudo o que está acontecendo hoje foi profetizado pelo Senhor Jesus Cristo. Vamos então dar prosseguimento
a nossa lição. Vamos para o item aqui, número 2, né? As ideologias contrárias à Bíblia costumam idolatrar algo ou alguém? O ponto comum a todas as ideologias contrárias ao Evangelho, aquilo que a Bíblia diz, aquilo que Jesus nos diz, é a ênfase excessiva a algum aspecto da criação, o que faz surgir um tipo de idolatria. E tal ocorre quando se valoriza mais a liberdade, que seria o individualismo, a nação, o nacionalismo, e o dinheiro, que seria o capitalismo, e também a propriedade comum, o socialismo, ou também o meio ambiente. Por exemplo, acima de Deus, crendo que tais elementos por si só possam proporcionar prosperidade, segurança e salvação para o homem. Como se o dinheiro ele fosse a solução de todos os problemas. Como se a liberdade fosse a solução de todos os problemas. Ainda que possam expressar desejos legítimos, a devoção demasiada a cada um desses aspectos que nós acabamos de falar equipara-se à idolatria. Afinal, compreendemos que o pecado de idolatria se expressa não somente pela adoração a deuses feitos de pedra ou madeira, mas também pela veneração a ideias e a doutrinas humanas que possam levar a um estilo de vida correspondente. Então, neste aspecto, cabe o nosso alerta aqui nessa manhã. Cabe o alerta que o apóstolo Paulo fez em 1 Coríntios, capítulo 10, no seu versículo 14, onde ele diz o seguinte: portanto, meus amados, fugi de toda a idolatria. Cabe aqui esse alerta. Portanto, meus amados, fugi de toda a idolatria. Não se deixe enganar por ideias ou ideais que têm aparência de piedade e dizem defender o bem, mas no fundo estão cheios de mentiras. Então, meu irmão, tome muito cuidado com aquilo que você começa a seguir, com aquilo que você acha meio atrativo. Não que a sua ideologia, que a sua vida seja baseada na palavra de Deus, naquilo que a Bíblia diz. Amém. Então, ressaltando aqui o que o irmão falou, né? A idolatria, o pecado de idolatria, ele se expressa não somente pela adoração a deuses feitos de pedra ou de madeira. Tem muitas pessoas que pensam, até mesmo no meio evangélico, que a idolatria é apenas ter um ídolo dentro de casa, de madeira, de pedra, mas também a idolatria está na veneração, na devoção demasiada de ideias, ideologias e doutrinas humanas. Então, repetindo, a devoção demasiada, algo doentio, né? Tanto à liberdade, à própria nação, ao dinheiro, à propriedade, ao meio ambiente, também pode ser considerada uma idolatria. E nós percebemos isso, né, Lucas? Muitos jovens que ficam assim fascinados por uma ideologia e eles fazem daquilo uma verdadeira idolatria, né? Exato. Abandonam muitas vezes a família, os estudos, e isso então é muito perigoso, né? Bom, vamos então aqui dar prosseguimento. Nós perguntamos então, irmão, como as ideologias mundanas reagem ao pecado? As ideologias, elas negam a realidade do pecado. Elas negam o efeito do pecado, ao dizer que a natureza humana é essencialmente boa. E o filósofo francês do século XVIII
Jean-Jacques Rousseau dizia que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Tal concepção, além de defender a completa liberdade e autonomia do indivíduo, como forma de libertação das instituições da sociedade, e nesse caso especialmente a família e a igreja, nos leva a uma visão utópica da realidade, na qual acredita ser possível criar uma sociedade perfeita nesse mundo, bastando estabelecer estruturas econômicas e sociais adequadas. O utopismo não se coaduna com as bases cristãs, pois sabemos que os problemas deste mundo, embora possam ser remediados pela lei e pelos bons costumes, nunca serão completamente solucionados. Diante de nós homens, da natureza humana, nós somos necessariamente falhos, nós erramos. Depois da queda de Adão e Eva no jardim, nós nos tornamos falhos e nós precisamos de regeneração. Nós precisamos de regeneração Por isso, o teólogo holandês Jacob Arminio afirmou ser necessário uma renovação do nosso intelecto, das nossas afeições ou da nossa vontade. E é isso que diz também o texto base, o texto do dia. Não devemos nos conformar com este mundo. Não devemos aceitar que escolas preguem que as crianças com 10, 11 anos saibam se elas querem sair ou não do armário. Não devemos aceitar esse tipo de coisa, coisas absurdas, livros ensinando como fazer sexo para uma criança inocente, esses escândalos dessas pessoas que dizem que arte é você ver um homem nu e uma criança tocar nele. Não, nós aqui na carta de Romanos nós lemos claramente: não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, as ideologias mundanas, elas negam a realidade do pecado. Existe. E isto aí, irmão Lucas, tem sido uma arma do diabo. Colocar na mente das pessoas que o pecado não existe, que tudo é relativo, que este conceito que nós já nascemos com o pecado gerado de Adão não faz sentido. Então, as ideologias deste mundo que predominam, ideologias mundanas, procuram negar a realidade do pecado. Mas a Bíblia afirma o contrário. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram. Vamos ler o texto bíblico? Vamos. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a Bíblia é muito clara ao afirmar que todos pecaram e estão separados, destituídos de Deus. E vêm as ideologias deste mundo contrárias